Salve galera, e aí, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em receber vocês aqui. Apesar de Boruto ser a continuação direta de Naruto, que é uma franquia que revolucionou o mundo dos animes, ela é também uma série que possui muitas diferenças em relação ao original. E desde que ela estreou, ela basicamente dividiu os fãs em 3 grupos. O primeiro é o da galera que detestou Boruto e acha que os personagens são muito Nutella, porque tá tudo na maior paz, que não tem vilão decente e nem aquela tensão que costumava existir entre as vilas na época de Naruto. E por causa disso, os personagens enfrentam situações de perigo muito superficiais. O segundo grupo é o da galera que já gostava de Naruto, gostou de Boruto e tá seguindo feliz da vida. E o terceiro é o da galera que já foi ou ainda é muito fã de Naruto, não gostou tanto assim de Boruto, mas tem a curiosidade de ver o que vai acontecer por já estar acompanhando a franquia há muito tempo. Então por que será que tem tanta gente que não gostou de Boruto? Bom, eu resolvi trazer esse assunto para bater um papo aqui com vocês, porque recentemente eu li um trecho de uma entrevista do Kishimoto e do Ikemoto, que são os autores de Naruto e Boruto respectivamente, na qual eles comentaram sobre quais foram os conceitos envolvidos na criação dos antagonistas das duas séries. E esse é um dos grandes pontos de divergência entre elas e que está diretamente relacionado ao porquê as pessoas não aderiram tanto à história de Boruto. E antes da gente mergulhar nesse assunto, eu vou pedir para você soltar aí um Kagebushin no Jutsu e fazer os seus clones acertarem o botão de se inscrever do canal, o do like e o de hypar o vídeo se você tiver no celular. Assim você vai receber as novidades que eu trago aqui toda semana mais rápido do que se alguém tivesse jogado uma kunai em você. Mas falando sério, eu te agradeço de coração se você puder me dar essa força. Bom, a respeito dos vilões de Boruto, uma grande parte dos fãs acredita que toda essa história envolvendo os alienígenas, que no caso são os Otsutsuki, acabou estragando um pouco a essência da franquia. E eu não acho que isso seja necessariamente verdade, até porque o próprio Kishimoto já tinha trabalhado um pouco dessa ideia através da Kaguya, do Rikudo Sennin e do irmão dele. Mas se tem uma coisa que eu concordo é que comparado aos vilões de Naruto, os de Boruto não têm motivações que possam fazer com que o público se identifique e até crie uma conexão com eles. Cara, você pega aí vilões como Orochimaru, Akatsuki ou até o próprio Madara, que são personagens com várias camadas de complexidade e que estavam constantemente oscilando entre o certo e o errado. Eu falo isso porque vocês podem observar que a maioria desses personagens, por mais que tenha feito muita coisa errada, eles não eram simplesmente maus porque eles nasceram assim e porque eles queriam destruir o mundo e boa. Pelo contrário, alguns deles estavam realmente tentando trazer a paz para o mundo shinobi, ainda que de um jeito distorcido. E aí, em Boruto, a gente tem o Momoshiki, que é um vilão que estabeleceu uma relação interessante com o protagonista e com certeza muito do desenvolvimento dele vai vir a partir disso. Fora ele, teve o Code, que é um vilão patético que só leva pau de todo mundo, não tem carisma e nenhum background para tornar ele minimamente interessante. Ou seja, ele virou o exemplo perfeito do que os fãs não querem ver. Mas no ano passado, rolou uma entrevista do Kishimoto e do Ikemoto lá no Nucha Konoha, que é um evento totalmente focado na franquia Naruto que aconteceu nos cinemas da França. E lá, eles discutiram o porquê dos vilões e antagonistas deles serem da forma que eles são. E saca só que pergunta interessante um jornalista do site Lanterneau fez pros dois. Seus antagonistas raramente são de fato maus. Eles sempre têm uma história de fundo que explica como eles ficaram assim. Você sinceramente acredita que uma pessoa não pode ser má sem um motivo? É verdade que eu quero contar histórias que sejam humanas. Desde o começo, eu tive a oportunidade de introduzir personagens que fossem super vilões. Mas tendo em vista que One Piece já estava fazendo isso, eu quis fazer algo diferente em Naruto. Os meus vilões também iriam ter uma história. Mangá também é uma indústria onde você tem que criar algo que não exista ainda, o que te força a tentar novas abordagens. Eu tento não replicar o que foi feito em Naruto, e é por isso que existem mais vilões que são puramente maus em Boruto. São verdadeiros vilões. Cara, é muito legal observar o posicionamento de cada autor em relação ao que é um vilão. Você vê que, além de tudo, o Kishimoto teve uma visão mais comercial em cima do negócio. Assim como o Ikemoto, ele não quis copiar o que estava sendo feito em One Piece, que era a obra que estava em maior evidência na época.
Então foi por isso que ele preferiu humanizar os vilões, criando um passado trágico para cada um e dando motivos para justificar, entre aspas aí, as ações deles. E antigamente eu acho que isso era um pouco mais fácil do que hoje, mas na indústria do mangá, se você não consegue trazer o mínimo de novidade, você não dura muito. Vocês podem observar que as obras que conseguiram se tornar grandes sucessos abordaram temas que ainda não tinham sido explorados ou, no mínimo, inventaram uma forma criativa e inovadora de abordar temas já existentes. E no caso de Naruto, o Kishimoto fez questão de criar antagonistas que, apesar de fazerem coisas terríveis, ainda fossem capazes de mostrar compaixão e carinho. Um dos primeiros exemplos que a gente teve disso foi o Zabuza e o Haku, logo no primeiro arco da história. E a partir deles, o enredo manteve a tendência de dar para os inimigos do Naruto uma segunda chance para compensar os crimes deles. O Itachi, o Obito, o Nagato, o Orochimaru, o Kabuto e até a Kurama são exemplos de personagens que ficaram mais realistas e mais carismáticos por causa disso. E uma das grandes mensagens da história, que é sobre compensar os erros do passado, foi brilhantemente demonstrada através deles. E no contexto do universo de Naruto, isso fez muito sentido, tendo em vista que o mundo vivia em conflito, o que por sua vez resultou em um monte de vítimas da guerra que depois se tornaram os maiores vilões da trama. Já em Boruto, a parada foi bem diferente. A galera vivia em uma era de paz e, apesar de ainda ter conflitos aqui ou ali, a cooperação entre todas as nações garantiu que todos eles fossem de pequena escala. Então, por ter essa ambientação mais pacífica, não faria sentido ter heróis com um passado trágico em Boruto. Ia ficar forçado demais. E o Ikemoto ainda comentou que um outro motivo para ele ter dado um caminho diferente para Boruto foi que ele achou que seria redundante repetir a mesma fórmula que a série original. Mas apesar dele falar isso, galera, eu tenho certeza que a relação entre o Boruto e o Momoshiki vai seguir exatamente a mesma dinâmica e o mesmo fim que a relação entre o Naruto e a Kurama. E aí, o Kishimoto falou que essa resposta dele é mais um fator que reforça que Boruto é um mangá do Ikemoto, e que ele apoia a ideia de diferenciar as duas séries o quanto for possível. Porque aí, se o negócio der ruim e a galera criticar, vai ser o trabalho do outro maluco lá e não o dele, né? Tô entendendo o seu raciocínio, viu, seu Kishimoto? E foi como consequência disso que surgiram o Momoshiki e o Jigen, que são os dois melhores vilões de Boruto. Apesar que agora, o arco das Shinjus no mangá de Boruto to Blue Vortex introduziu o Jura, que é um personagem que promete se tornar um vilão muito interessante devido a toda a complexidade e questionamentos psicológicos que envolvem a existência deles. Então assim, galera, depois de analisar tudo o que eles disseram nessa entrevista e de observar a maioria das críticas que surgiram ao longo da série, pode-se dizer que os grandes motivos pelos quais muitas pessoas não gostaram de Boruto é que essa obra tem uma ambientação bem menos intensa que a de Naruto, além da falta de antagonistas carismáticos com histórias e personalidades bem desenvolvidas. Além disso, teve uma parte dos fãs que não gostou muito do avanço tecnológico que rolou na história e de toda essa questão de ferramenta ninja, de android, de braço mecha, enfim. E cara, dá pra ver pela fala do Ikemoto que em algum momento ele se viu preso nessa encruzilhada. Tipo, o que eu faço agora? Eu sigo a cartilha passo a passo do que o Kishimoto fez para manter tudo no mesmo ritmo, ou eu pego essa história e mudo um pouco o tom dela para tentar trazer novidade? E vocês podem observar que ele até repetiu alguns elementos que deram certo em Naruto, tipo a organização Kara, que é praticamente uma versão da Akatsuki em Boruto. Só que o problema é que os membros da Kara não tiveram nem de longe o desenvolvimento incrível que os personagens da Akatsuki tiveram. E parando pra pensar aqui agora, pode até ser que ele tenha escolhido seguir essa linha de fazer os vilões serem puramente malignos, não só para trazer novidade, mas também porque talvez faça mais sentido dentro da narrativa dos Otsutsuki, tendo em vista que eles são a chave de tudo que desenrola dentro da trama principal de Boruto. Bom, agora fica a dúvida no ar, né? Será que saber as intenções do autor em relação ao enredo vai ser o suficiente para mudar um pouco a impressão ruim que muitas pessoas tiveram de Boruto? Talvez, a partir dessa fase atual do mangá, as pessoas comecem a dar uma chance para a obra, porque é nessa parte que o bicho vai pegar de verdade e as melhores lutas vão acontecer. O que vocês acham? Comenta aí se você é fã de carteirinha de Boruto ou se você só continua acompanhando a história por curiosidade mesmo
ou ainda se você simplesmente detesta. E já faz aí o seu Kagebushin no Jutsu para soltar um Rasengan no like e no botão de hypar se você tiver no celular para ajudar a subir o rank ninja do canal dentro da vila oculta do YouTube. E ó, foi muito da hora passar esse tempinho aqui com você. Eu espero de coração que você tenha uma semana incrível pela frente. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!